esse foi o maior déficit nominal do setor público consolidado. Esse dado foi, inclusive, divulgado no dia de hoje pelo Banco Central. O rombo nas contas superou pela primeira vez o pico registrado na pandemia de Covid-19, que era de 1,017 trilhão. Então agora você já pode dizer que o governo Lula, com 1 ano e meio de governo, conseguiu ser pior do que a própria pandemia. O resultado nominal do setor público consolidado calcula o saldo das receitas contra as despesas e inclui também o pagamento dos juros da dívida. E, segundo, né, o BC, então, esse 1,043 trilhão corresponde a 9,41% do PIB, ou seja, quase 10% do PIB só de déficit das contas públicas, gente. Isso é muito grave. Parte da explicação do déficit maior é a despesa com os juros da dívida, que somou 776,3 bilhões de reais no acumulado de 12 meses até abril. Esse valor é recorde também na série histórica. Nunca teve, né, juros de dívida desse tamanho. Vocês lembram quando nós noticiamos aqui, quando o Lula falou todo o país tem dívida grande, os Estados Unidos têm dívida grande, o Japão tem dívida grande, vocês estão reclamando que a gente está aumentando, né, a dívida do país, tem que aumentar mesmo. Só que os outros países, Lula, não têm os juros de dívida que o Brasil tem, porque são países desenvolvidos, são países que estão muito mais à frente na economia do que nós. Então, quando nós temos uma dívida enorme, os juros é maior ainda. E a coisa vira uma bola de neve sem fim. E é isso que a gente está vendo. E teve mais. O Banco Central também informou que as empresas estatais registraram déficit de 700 milhões de reais em abril. Nos últimos 12 meses, o déficit das empresas públicas foi de 2,8 bilhões de reais, se contar de abril do ano passado até abril deste ano. No acumulado do ano, né, só deste ano, de janeiro até agora, já está com registrado 2,2 bilhões de reais de déficit das empresas públicas. E antes que alguém venha me dizer, não, mas vocês estão olhando, só estão falando do déficit nominal e o superávit primário que o governo conseguiu. Vou explicar para vocês, realmente. Teve um déficit primário, tá? De 61,3 bilhões de reais de janeiro a abril. Só que qual que é o problema? Esse déficit primário foi menor que o déficit primário do ano passado, que no mesmo período foi de 78,7 bilhões de reais. Então, antes que alguém venha para você, né, dizer aí do déficit primário, você pode mostrar para a pessoa que o déficit primário está caindo, tá? Está sendo, gente, um dos piores desempenhos da história do país. Mesmo o superávit agora que teve em abril, né, de 6,7 bilhões, o superávit primário, né, está sendo um dos piores superávites já registrado para esse mês de abril desde 2019. E é o segundo pior de toda a série histórica. Então, assim, pode torcer número à vontade, Marco. Qualquer ponto de vista que você olhe, a gente só tem uma conclusão. Não adianta tentarem te impedir de assistir aos meus vídeos. Nós sempre vamos dar um jeitinho para que você fique por dentro de tudo que tá rolando. E agora você pode ter esse acesso a todos os meus conteúdos com o aplicativo da nossa família. Com o app do Te Atualizei, você vai ter acesso no seu celular a todos os conteúdos que eu faço para te atualizar com o rumo óbvio das coisas. Vai ser só um clique para você assistir a tudo isso aqui. Os meus vídeos exclusivos que eu faço no sofá, as edições especiais do News, o meu jornal semanal, documentários sobre temas de política, podcasts, entrevistas e muito mais. Por enquanto, o app está disponível apenas para quem tem Android, mas daqui a pouco vai sair a versão para iPhone. Libere seu acesso a todos os meus conteúdos que estão disponíveis somente na minha plataforma.
A economia do Brasil está à beira de um precipício. E mais, a gente já está vendo aí que vai faltar dinheiro a partir de agosto e setembro. Eu quero ver qual vai ser a mágica que eles vão fazer para pagar. Então, o problema, Max, é que a esquerda tem uma matemática criativa. Né? Eles não gostam da matemática tradicional. Eles têm uma matemática criativa. 2 mais 2 é 5. Como é que é? A taxação das empresas, a taxação das blusinhas recai sobre as empresas, não sobre o consumidor. Os caras conseguem, eles trabalham sério, diuturnamente, para alterar a natureza das coisas e a realidade dos fatos. O grande trabalho da esquerda hoje é esse. E eles usam... Olha que perigoso isso que a gente está vendo, tá? Eles têm a Globo. A Globo é um monopólio. Então eles conseguem imbecilizar e idiotizar muita gente com a Globo. As pautas identitárias de novela, fabricando problemas que não são reais. Então, o problema é o racismo estrutural do Silvio Almeida, Daniele Franco, que eles falam, que eles levantam, que é a bandeira de uma terrorista, da Angela Davis, é a bandeira de praticamente todos os professores universitários que lecionam humanas. 99%. Aí você deu aqui um panorama fiscal, arrecadatório, de gestão, de equilíbrio de contas públicas, alertando para todo mundo, falando, opa, esse Titanic vai afundar. E é óbvio que o Lula sabe disso. E por mais estúpido que o Haddad seja, ele sabe disso também. Ele sabe. Só que, como eles não têm compromisso com a verdade, eles vão fabricar notícias, fabricar aquela falsa realidade. Então eles vão fazer sempre aquela propaganda. Você vê, o Lula agora, na crise do Rio Grande do Sul, catástrofe natural, o cara conseguiu transformar a catástrofe natural num showmício do Paulo Pimenta, que é um louco, é um doente mental. Então você pega a catástrofe econômica, eles vão tentar fazer esse mesmo jogo. Não, veja bem, o país tem que se endividar para crescer, porque faz parte do plano desenvolvimentista. Se a gente não criar dívida, o país não cresce. Deixa eu ver. Nós temos que cobrar de quem não paga imposto. Quem que não paga imposto? A classe média. É guerra à classe média. Não é? Porque a gente sabe que... Eles falam dos ricos também. Eles vão falar... Ricos, não pagam imposto, vamos taxar as grandes fortunas. Só que as grandes fortunas que foram por eles, não só cooptadas, né? Se deixaram cooptar, quiseram trabalhar junto com esse governo do mal, esse eixo do mal, aí esse pessoal fica tranquilo, ô Max. Você acha que o Blairo Maggi está preocupado com taxação de grandes fortunas? Ele recebe quantos bilhões do BNDES, quantos bilhões da China? Quantos bilhões estão fora do país, sem alcance da Receita Federal? Você acha que esse cara está preocupado? Que nem o Blairo Maggi, eles têm quantos Blairo Maggis por setor? Na comunicação eles têm a Globo. Então eles vão fabricar o discurso de que existem problemas mais sérios para o país, eles vão fabricar uma falsa noção da realidade econômica e financeira do Estado e da situação fiscal do nosso país. A gente vai denunciar que o negócio foi para o brejo, está indo para o brejo, e as pessoas, e aí que entra uma grande luta nossa, né? Será que as pessoas vão se mobilizar só quando doer no bolso? Me causa, e eu falo isso do fundo do meu coração, me causa mais indignação. Eu acho que gestão petista é fracasso total. Isso é prova histórica nossa, né? E de qualquer país do mundo. Mas o que esses caras estão fazendo com Israel,
apoiando Hamas, apoiando facção terrorista ao redor do mundo, o discurso divisionista, o discurso de brasileiro contra brasileiro, isso para mim é muito pior. E eu espero que as pessoas não deixem, né, até aquele momento de doer no bolso, que a gente não chegue naquele momento de crise econômica para sair às ruas e para pedir a saída do Lula da presidência da República. A gente está vendo crônicas de uma história anunciada, previsível. Então, o que é mais importante aqui? Eu bato muito no agro por causa disso. O agro vai continuar brincando de fazer lobby ou ele vai defender as pautas de valor mesmo? Porque se o agro for fazendo lobby, ele vai protegendo dele, né, e dane-se o resto. Aí os caras vão acender a luz vermelha quando? Quando o Brasil estiver na bancarrota? Quando a gente tiver... o pessoal estiver saindo efetivamente, todo mundo tirando as economias do país porque o negócio foi para o brejo? Precisa disso? É uma dúvida que eu tenho, porque, infelizmente, também a história prova que as pessoas elas se mobilizam só quando aperta o bolso delas. E já estão sentindo no bolso, viu, Marco? Mas pode piorar, porque a gente ainda está, no segundo ano do Lula 3, e ainda relacionado ao que você disse sobre o governo sempre trazer números mirabolantes, né? Eles também têm o costume sempre de colocar no governo Bolsonaro a culpa. E ainda hoje, a assessoria do senador Rogério Marinho enviou uma nota para mim dizendo que vai acionar a AGU, Advocacia Geral da União, porque o ministro da Economia, o Fernando Haddad, culpou o governo Bolsonaro de ter deixado 92 bilhões de reais em precatórios, quando, na verdade, segundo o senador Rogério Marinho, foram 30 bilhões, e esses 92 que o Haddad está colocando na conta do governo Bolsonaro, na verdade, isso foi entre os anos de 2023 e 2024, ou seja, já sob a gestão do presidente Lula.